organizador Sérgio Dinei. Bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigado pela visita de todos, pela presença de todos. É muito gratificante voltar ao Japão todo ano e poder fazer um evento que possa agregar conteúdo, informações, conhecimento. Esse é um evento que foi criado em 2019. Queria só ter uma ideia aqui, quem já participou das outras edições da Expo Talks? Que levanta a mão. Deixa eu só ter uma ideia. A minoria, acho que a maioria acho que não veio ainda, não conhece. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu faço eventos aqui no Japão desde 2003. Alguém é dessa época aqui que conhece os meus eventos de 2003? Um? Dois? Bom, então vocês veem, a maioria aqui é novo de Japão. Eu cheguei no Japão em 1997. Trabalhei muito tempo numa empresa de mídia, no jornal, no grande jornal da comunidade brasileira, e depois eu abri a minha empresa de treinamento, consultoria e eventos. Desde 2001, quando abri a empresa, né, com o sonho daquela época, em 2001, de levar conhecimento. Porque quando eu trabalhava nessa empresa de mídia, eu tive uma oportunidade muito forte de conhecer muita gente, muitos empreendedores brasileiros pelo Japão todo, porque eu tinha essa oportunidade de viajar pelo Japão, várias províncias, e conhecer muita gente. E conheci também muita gente que tinha essa sensação de, poxa, eu estou em fábrica, eu gostaria de me atualizar, de ter mais conhecimentos, e foi aí que foi nascendo essa ideia. Quando chegou em 2003, houve uma oportunidade de criar um evento chamado Expo Business, que era uma feira de negócios e palestra. Nessa época, muita gente achou loucura fazer uma feira de negócios. Como assim fazer uma feira de negócios na comunidade brasileira? Né? A maioria das pessoas não tinham noção de quantos negócios existiam no Japão todo. E na época eu já tinha uma ideia de em torno de 2.000 negócios. Quer dizer, pessoas que vendiam desde salgados em casa, pessoas que já tinham uma loja de produto brasileiro, pessoas que tinham caminhões de produtos, gente que fazia distribuição, as importadoras. Não existia já um grande número de brasileiros empreendendo no Japão. Só que a maioria não se conhecia ainda, não existia nada que centralizasse isso. E com muita conversa, as pessoas pediam para que eu conversasse e apresentasse um a um, porque eu tinha essa oportunidade de conhecer todos. E foi daí que eu falei, bom, então, ao invés de simplesmente indicar, vamos centralizar isso num local, num grande local, e o público conhecer, os brasileiros da comunidade conhecerem o que existe de atividades. E foi aí onde nasceu a Expo Business com 20 empresas, 20 expositores pela primeira vez. Esse negócio, ele foi crescendo numa velocidade muito rápida, porque foi um choque de realidade, as pessoas perceberem que tinha tanta gente fazendo negócio e muita gente querendo fazer, mas não tinha coragem, tinha medo de aventurar, de arriscar num país diferente, num idioma diferente, dentro de um país que você não consegue ler um documento. Era medo, insegurança. A hora que nós mostramos que já existia todo esse mercado funcionando, aí as pessoas começaram, poxa, é possível. Nós temos até contador aqui que presta abertura de empresa, pessoas que dão orientação, tinham empresas grandes já de brasileiros no Japão. Uma empresa de mídia, jornais, revistas, já existia isso e muita gente não se dava conta. A hora que colocamos isso no mercado, aí sim a coisa deslanchou. E aí foi crescendo de 20 expositores, cresceu para 50 expositores, cresceu para 100 expositores, cresceu 150 expositores. Tivemos presença de autoridades, presidente do país abrindo nosso evento, governadores, autoridades japonesas visitando um evento, porque eles também não conheciam
a atividade econômica dos brasileiros no Japão. Eu participei até na época de uma pesquisa de uma entidade particular, de um grande banco, que fazia análise financeira do Japão. E aí teve um jornalista que teve a ideia visitou o meu evento naquela época e ficou assustado, impressionado com o que estava acontecendo. Mas peraí, tudo isso aqui é brasileiro, tudo estrangeiro? Eu falei, todos são estrangeiros que já fazem tudo isso. Ele começou a desenvolver uma pesquisa, um levantamento a nível Japão, e principalmente na região dele, que é Gifu, aqui em Gifu, um grande banco, e levantou dados sobre o impacto dos brasileiros no Japão. Quanto que os brasileiros geravam de negócio, faturamento, etc., colocavam na economia japonesa. Porque a partir do momento que a gente empreende, a gente paga imposto, a gente gera emprego, gera renda, né? E aí eles ficaram espantados que a comunidade brasileira, só nessa região aqui, gerava uma economia que movimentava muitas cidades japonesas. E esse artigo foi publicado como exemplo do nosso evento, a Expo Business. Foi publicado, foi parar no governo japonês e a partir dali a coisa realmente deslanchou muito. Porque as pessoas iam buscar os dados comigo, porque eu era o único que tinha ainda naquela época alguns dados sobre atividade econômica. Então foi muito interessante. E além da atividade econômica, qual que era a importância que a gente tinha que trazer para as pessoas? Conhecimento. Não só o comércio, não só o negócio. E aí a preocupação foi como trazer conhecimento, se aqui na comunidade a gente não tinha ainda especialistas, não tinha ninguém que pudesse trazer algo de novo do Brasil, o que estava acontecendo no Brasil. Só um detalhe, lembrando que naquela época a maioria não voltava para o Brasil há muitos anos, estavam 10 anos, 15 anos no Brasil e não retornavam, então não tinha uma distância. E aí o que acontece? Comecei a trazer palestrantes. E aqui eu quero lembrar um detalhe. Isso eu estou falando em 2003, há 22 anos atrás. 22 anos atrás. Quem sabe quem foi o primeiro ou a primeira palestrante a vir para o Japão? Palestrante profissional, uma especialista, uma pessoa que está fazendo um sucesso enorme no Brasil, saiu no Jô Soares, saiu em várias entrevistas na televisão, etc. Alguém tem noção quem era essa pessoa que eu trouxe pela primeira vez aqui no Japão? Leila Navarro. E hoje, gente, para alegria quem veio, quem está aqui, ela retornou. Ela já veio várias vezes aqui apresentar. Por quê? Porque ela estourou o evento. As pessoas não tinham noção do que era uma palestra. Foi muito engraçado que eu tive que explicar para muita gente o que era uma palestra. O pessoal achava que era uma coisa chata, cansativa, sabe? O pessoal, não vou em palestra. Eu ouvi muito isso. A Leila quebrou isso. E eu conheci ela pelo Jô Soares. Então, a partir daí, as pessoas começaram a entender o quanto é importante a gente ser provocado, sair da mesmice, sabe, tirar da zona de conforto, a começar a acreditar mais na gente mesmo. E a partir daí, a coisa andou, foram vários e vários, dezenas de palestrantes vindo ao Brasil trazendo esse conteúdo. Então, na época, eu com certeza fui pioneiro em trazer vários palestrantes. Rick Chester, Flávio Augusto da Silva, Roberto Chiniachiki, muitos e muitos palestrantes que vieram aqui para o Japão. Por que estou dizendo isso? Porque conhecimento é fundamental. Eu assisto palestra há mais de 40 anos. O que fez eu tirar o medo, aquela coisa de, poxa, vamos encarar uma pessoa que nasceu lá na Zona Leste de São Paulo, cresceu na Zona Leste de São Paulo, uma vida mais simples, uma família mais humilde, começou a pensar que era possível. E foram através de várias palestras de Lai Ribeiro, de Roberto Chiniachiki, de vários outros na época, que eu comecei a acreditar que eu também era possível também fazer algo diferente. Uma historinha minha pessoal, vou contar para vocês, acho que muita gente não sabe. Quando eu vim para o Japão, eu vim para ficar 3 meses
e acompanhar meu pai. Só que quando eu coloquei fiz a mala no Brasil, eu lembro que eu olhei assim, porque eu já tinha uma empresa, eu já trabalhava na área de informática, isso já em 90, né? Já era da área de informática, visitava muitas empresas multinacionais e eu usava terno e gravata. Aí o pessoal falou, mas que você vai levar terno e gravata para o Japão? Você vai fazer o que lá? Eu falei, não sei, mas posso precisar. Então eu levei meu terno, uma gravata e um sapato, coisa que não era normal de ninguém levar. Eu falei, não, eu não vou levar. Eu falei, pô, mas você não vai usar esse negócio de terno e gravata no Japão, né? Eu falei, eu não falo japonês, não entendo, mas quem sabe? E foi por causa desse terno e gravata que eu trouxe que me abriu muitas portas quando eu cheguei aqui no Japão. Quer dizer, de uma coisa de acreditar que poderia acontecer, aconteceu em menos de 60 dias, sem falar japonês, sem nada. Então, eu sempre lembro daquele momento que eu resolvi levar o meu paletó, minha gravata e meu sapato. E não me arrependo, porque aquilo lá para mim foi o clique para acreditar que poderia acontecer alguma coisa no Japão, mesmo sem conhecer ninguém, não conhecer nada, não falar japonês, nada. E aí a gente vai com o tempo, vai passando, as histórias vão acontecendo, muitas realizações, e você vai lembrando o passado e vendo o que funciona. O que eu quero dizer com isso para vocês que estão aqui? Tá? Apostem no conhecimento. Vocês que vieram aqui, estão aqui dispostos a ouvir o dia todo, acreditam no conhecimento. Porque é isso que vai mover cada um a fazer algo diferente, crescer na vida, se desenvolver, conhecer pessoas com o mesmo nível de pensamento, a mesma linha de pensamento de vocês. Porque a hora que você começa a estar perto de pessoas com a mesma linha de pensamento, de querer se desenvolver, querer crescer, você cresce também. Um vai jogando a energia para o outro. A conversa é diferente. Você deixa de falar aquelas conversas de reclamar, de achar que tudo está ruim, que falta hora extra, para falar em crescimento, em desenvolvimento, em abrir um negócio, criar um outro negócio, de parcerias, de desenvolver novas ideias, e aí vai. E as coisas começam a acontecer. Eu trouxe vários empresários e empreendedores. Eu conheço muita gente, muitos empresários do Brasil todo. Hoje, aqui, vocês terão acesso a alguns deles, que vieram do Brasil, por quê? Porque eles realmente acreditaram neles, passaram por várias histórias, tiveram sucesso e hoje estão compartilhando o quê? O conhecimento deles para vocês. Atravessar o mundo, 30 e poucas horas de voo, para falar 1 hora, meia hora, que seja, para compartilhar o conhecimento. Eles não vieram a turismo, vieram para compartilhar o conhecimento. Tá certo? Por quê? Quem faz isso, quem é palestrante, acredita, realmente acredita que ele tem um propósito, acredita que ele vai ajudar as pessoas, acredita que vai deixar alguma coisa lá na frente. Como eu também acredito. Porque se fosse só pelo dinheiro, muita coisa a gente não faria. A gente teria outras coisas para fazer, em outros projetos, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque eu já estive aqui no primeiro Expo Business, aliás, Expo Talks, em 2019, nós pegamos um teatro que colocamos 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Lotado. Tá? Porque é um pessoal novo, a gente queria também apresentar o que é, trouxemos um time muito forte também de palestrantes e o pessoal saiu feliz da vida. Hoje, 2025, teve uma pandemia, tem uma crise econômica, tem um monte de problema lá fora. E isso sempre vai acontecer, não vai acabar. É um ciclo. Nós temos o quê? 200 pessoas, 150 pessoas, 120 pessoas? Vocês entendem o que eu quero dizer? Qual é o sentimento de quem quer compartilhar com as pessoas e a gente não tem essa resposta? Né? Mas isso não importa a quantidade, importa quem veio. Porque o nosso interesse
não é pelo bilheteria. Não estamos cobrando 10 mil ienes, como seria em reais hoje no Brasil. Né? Estamos cobrando referente a 120 reais, que é quase um grande cinema no Brasil, por um dia inteiro de conhecimento. O que importa é que se tivesse uma pessoa aqui, a gente daria a mesma palestra, porque a gente quer compartilhar e conhecer. Queremos o quê? Que vocês aprendam, tragam essa energia e levem para casa e realmente compartilhem com as outras pessoas e expliquem, gente, vamos mudar, a crise existe, vai existir sempre. Eu passei por N crises aqui, 2008, 2009, 2000, depois de 2011, com terremoto, teve tanta coisa e não vai parar por aí. Então, o recado que eu quero trazer é que esse evento, ele foi criado com todo carinho, com muito cuidado com as pessoas que estão vindo, é para vocês. Então, recebam todas as pessoas que estão aqui, que vão vir, falar sobre neurociência, sobre gestão, autogestão, como você se administrar, mentalidade, qual a importância de você se preocupar com a sua mentalidade, cuidar da sua mentalidade. Qual é a inspiração de uma história de alguém que também veio do zero e de repente hoje tem um sucesso? E isso é possível para todos nós que estamos aqui. Porque eu também morei 16 anos no Japão, eu sei como que é a vida aqui. Eu posso dizer, conheço muita gente aqui. Então, acreditem, vocês que vieram aqui, parabéns mesmo. Olha, gratidão, porque vocês vieram dispostos a ouvir e aprender, que é o mais importante. Isso para nós, as pessoas, os palestrantes que estão lá, que vão entrar daqui a pouquinho, todos eles querem trazer algum conteúdo. Mesmo que você não concorde em alguma coisa, para e pensa, faz uma reflexão. Por quê? Por que ele está falando isso? Por que será? Algum motivo tem. Algo foi feito e que deu certo. Aí o critério realmente é de vocês quererem realmente esse conteúdo. Nós temos empresários aqui hoje que começaram do zero. Vocês vão ouvir algumas histórias que foram pioneiros na sua cidade lá no Brasil, bem no interior do Brasil, que não tinha nada. Foi uma aventura, entre aspas, mas uma aventura pensada. Eu ouvi essa história. E ela vai trazer aqui, vai mostrar e vai falar para vocês. Nós estamos no Japão, terceiro, agora quarto país, quarta economia do mundo, país desenvolvido, que tudo materialmente nós temos mais facilidade de conseguir, trocar um iPhone, um carro, mas estamos deixando de ver nós mesmos, como pessoas, como brasileiros, né? A se desenvolver mais. E é essa provocação que eu quero que vocês entendam. Que a nossa proposta aqui é para vocês. Não interessa a quantidade, interessa que vocês estejam aqui e que levem isso para frente. Que o intuito aqui é conhecimento. Tá ok? Então, eu quero que o funil apresente vários deles até o final do dia.